Olá, meus amores, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Tati Make com Autoestima. Só que hoje nós não vamos falar de make, vamos falar de estresse. Porque o nosso canal é um canal assim bem versátil. Nós damos dicas de make-up, de maquiagem e falamos a respeito da autoestima. A autoestima feminina, mas também inclui a autoestima dos homens, de adolescentes e de crianças. O tema que nós estamos abordando desde a semana passada é a respeito do estresse. Nós já tivemos o primeiro vídeo. Se vocês não assistiram, por favor, sintam-se à vontade para assistir. E hoje nós vamos ter o segundo. Acredito que vai ser sim a trilogia de Matrix, porque o conteúdo está bem expansivo, com o objetivo de ser um vídeo esclarecedor, tá bom? Amores, caso você esteja assistindo até o momento deste vídeo, sorry, me desculpe, mas eu preciso agir como todo youtuber. Eu tenho que pedir para que você, se está assistindo, clica aí em gostei para nós. Tá bem embaixo, amores, é rapidinho, faz assim com o dedinho, olha, rapidinho vocês podem fazer isso. E se vocês quiserem se inscrever, por favor, se sintam à vontade. Vai ser um prazer ter vocês aqui conosco. Mas detalhe, se você não gostou do vídeo, não gostou da informação, não se sinta forçado a clicar em gostei, tá bom? Eu tô só brincando. Bem, vamos direto pro nosso vídeo? Eu acho que eu já falei demais e ainda vou falar mais. Bem, amores, voltando para o nosso tema, o primeiro vídeo, nós falamos sobre a origem do estresse, né? E a origem do estresse nós temos como data, ou meados de 1936, onde o médico, que eu acredito que se pronuncia dessa forma, seria o Ray Searle. Ele fez uma entrevista na revista Scientific Nature e foi a primeira vez onde ele abordou o tema sobre o estresse. Ele disse que o estresse nada mais era do que a soma de duas respostas do corpo e da falta de substâncias do cérebro que não era produzida devido à falta de exercícios. As pessoas no passado faziam exercícios? Sim, mas se comparar aos dias de hoje, não. Então, em 1976, ele descobriu outra coisa, que existe algumas formas de estresse. Existe o eustresse, que seria o estresse que possibilita que o indivíduo que tem estresse, ele possa ter forças, capacidade emocional e física de lidar com esse tipo de estresse. E existe o destresse, que seria o estresse onde a pessoa está simplesmente com um esgotamento total. Ela está literalmente à mercê do estresse. Ela está sem força, ela não consegue lidar com ele. Então, foi isso que ele descobriu. Também, ele comentou uma coisa interessante, que em 1976, que embora tivesse essas duas formas de estresse, né, a que a pessoa podia lidar e a que a pessoa não podia lidar, não se sabia se isso era positivo ou negativo, era algo neutro. Só que em nossos dias, certamente podemos dizer que de 1976 até hoje, 2018, certamente o conceito do estresse não é neutro, ele é negativo, sim. Até porque o estresse, meus amores, não é algo banal, algo que a gente simplesmente sente. Eu levei uma topada, meu Deus, eu sou estressada. Eu fico estressada toda vez que eu passo por aquela rua, porque eu passo ali e tropeço. Toda vez eu tropeço ali. Bem, será que realmente isso é uma forma de... Isso é estresse? Eu tô muito estressada. Porque o meu filho vai para a escola e simplesmente tá dizendo agora que não gosta de ir para a escola. Isso me estressa demais. Existem algumas coisas que podem incomodar as pessoas, né? Que podem deixar a gente desavontade, a gente um pouco irritada. Agora, você dizer que está com estresse,
porque levou uma topada, porque quebrou a unha, porque não gosta daquele seriado, porque não gosta de tal pessoa. Existem algumas coisas que não vale a pena se expressar ou afirmar que se tem estresse, porque estresse é uma doença, é um transtorno emocional que se desenvolve na pessoa e, se não tratado, ele pode se tornar crônico e pode levar a óbito. E o estresse, ele tem, assim, o poder de fazer com que a pessoa desenvolva vários sintomas, várias características e torna a vida da pessoa uma vida um pouco mais difícil. Então, antes de dizer que está estressada, pare e pensa se tu realmente está com estresse, tá bom? Porque o estresse é uma coisa muito séria. Ok, nós falamos também que existe coisas que provocam esse estresse, né, dentro de nós, que seriam os estressores. O que seriam esses estressores? São tanto externos como internos. Os estressores externos nada mais é do que as coisas em nossa volta, né? Situações, acontecimentos, exigências, uma mudança geográfica. Tudo isso são estressores que vêm sobre nós e que nós temos que lidar com essa situação, temos que enfrentar isso, porque é uma situação que nos incomoda. E existem os estressores internos, né? No caso, seria coisas que acontecem com a nossa vida pessoal, que seria uma mudança de estilo de vida e que nós temos que lidar com as consequências disso. Mas tem um detalhe, não é porque você vai se mudar que você vai ficar estressada. Não é porque a tua vida mudou, seu estilo de vida mudou, você era solteira, agora está casada, você é uma pessoa estressada. O estresse ocorre nesses dois campos de uma forma muito intensa. É como se os acontecimentos que envolvem esses dois efeitos, tanto externo como interno, é uma coisa que ocorre sem você esperar. É aí onde começa a nossa luta para que a gente resista a isso. E é a nossa resistência a isso que vai nos fazer desenvolver o estresse se nós não tivermos os devidos cuidados, não tivermos um entendimento a respeito disso ou um tratamento. Nós vimos no vídeo passado também que os estressores e a pessoa que não se cuida devidamente, ela passa a perder elementos que são muito importantes para o seu corpo, como anticorpos, substâncias cerebrais, hormônios, que fazem parte do desenvolvimento normal e natural da vida. Porque semelhante, fizemos até uma comparação da caixa d'água. Se você fecha o registro da caixa, você vai usar toda a água, mas quando for no outro dia, você não vai ter mais, porque você fechou o registro. O que isso quer dizer? A gente tem a capacidade de suportar certos problemas, certas situações, mas se a gente não repor as nossas forças, vai ter uma hora que a gente vai ficar esgotada. Então, por isso que é importante saber identificar será que eu estou estressada? Quais são os sinais que podem me levar a ter estresse? E como é que eu posso identificar? Como é que eu posso chegar no meu médico e poder dizer para ele que eu estou sentindo isso e ele poder fazer um diagnóstico? É isso que nós vamos ver hoje, tá bom? Ok. Nós ficamos para falar um pouco sobre os tipos de estressores, que são estressores físicos, no caso, desculpe, são estressores traumáticos, estressores cotidianos, estressores crônicos. Todos esses estressores nós falamos no primeiro vídeo. Os estressores traumáticos é um tipo de estresse que ocorre
com uma certa intensidade, levando-se em conta algumas coisas, por exemplo, algum trauma que você tenha. Pode ser um trauma emocional, que diz respeito a você ter sofrido algum tipo de abuso, quer na infância, na sua adolescência ou até nos dias de hoje. Feridas no corpo, provocadas pelo próprio organismo, um trauma psicológico, você talvez tenha sofrido algum tipo de preconceito em alguma fase da sua vida e isso ficou gravado na sua mente de uma forma que te deixou traumatizado ou traumatizada, né? Então isso pode no futuro crescer dentro de você e você desenvolver o estresse. Isso vai como se fosse consumindo você e vai exigindo que você vá suportando. Os estressores cotidianos, nós vamos ver mais na frente, que se trata de algumas coisas que interferem no nosso dia a dia. Mas não são porque são cotidianos, nós vamos dizer que são banais. São coisas que literalmente tiram a nossa mente do bom senso. E também ficamos nos estressores crônicos para dar continuidade ao nosso vídeo. Os estressores crônicos nada são do que situações ou condições que se estendem por longo tempo. Por exemplo, mais na frente lá que eu pretendo abordar um pouco mais detalhado essas partes do estressor traumático, crítico e cotidiano. Mas de forma mais resumida agora, esse tipo de estressor crônico ele envolve, por exemplo, por ser um crônico, o que é isso, Tati? São coisas que você vai ter que lidar no seu dia a dia, é algo que você não pode fugir. Então, tem uns exemplos aqui. Trabalho. Talvez no seu trabalho você não se dê bem com o seu chefe. Talvez o seu chefe ele exija de você uma carga horária, ou talvez ele te dê muitas obrigações que vão além daquilo que você foi contratado para fazer. Então, é como se fosse, sim, ou até um assédio moral no próprio trabalho. Isso é uma forma de estressor também, crônico. Porque se você trabalha lá, você precisa daquele trabalho, você não vai deixar o trabalho. Vai ter que continuar. Então, é um tipo de estressor que vai ser crônico. O estressor vai ser crônico? Vai, porque você está indo para o trabalho. Também existe o desemprego, que é um outro estressor, que mundialmente falando tem muitas pessoas desempregadas. Também existem os estressores que são causados por problemas decorrentes de um divórcio. Você está casada e de repente, bum, está divorciada. E o divórcio geralmente leva um certo tempo para a pessoa se adaptar, ambos, né, tanto o homem como a mulher, como recomeçar a vida, como pagar as contas, ou seja, é uma carga de estresse bem difícil, bem complicada, não é fácil de lidar, mas não quer dizer que a pessoa não venha resolver, ela sim pode resolver, mas é um estressor que vai demorar um pouco mais, dependendo também da forma como a pessoa vê esse estressor. Nós vamos ver aqui uma das formas de como lidar com os estressores, a forma como a gente vê essas coisas que nos atingem. Então, existem meios que podem nos ajudar a ter uma visão melhor de como aquilo nos afeta. Eu vou permitir que esse estressor me afete para o resto da minha vida? Vai depender de você, de mim. Existem estressores também que envolvem o desprezo amoroso de uma pessoa para com a outra. Digamos que não teve divórcio, são casados, mas a relação já não é a mesma. Então, existe o quê? Desprezo, existe ciúme, existe traição, existe conversas que não são resolvidas, existe um mix de situações complicadas. Isso também é um estresse para o casal, um estressor crônico, porque eles ainda estão juntos mesmo com todos esses problemas. Existe também o estressor
o tipo de estressor crônico, que são dores físicas, né? E mágoa. Se você tem uma mágoa, ai, no passado fulano fez isso comigo. Ai, eu não consigo esquecer o que fulano falou pra mim naquele dia. Foi tão desamoroso. Ai, meu Deus, eu precisei tanto. Teve uma época que eu precisei tanto de ajuda e aquela pessoa não me ajudou. Ai. Ou se você não tem a ajuda dos pais, ou se você é órfão, ou se você... alguma coisa que tá aqui dentro e que sempre que você lembra, você sente aquela dor forte, sabe? Aquela coisa que você não gosta de lembrar. Aquela situação que você não gosta de citar, que você fica nervoso para falar, que você quer mudar de assunto. Ou uma situação pela qual você não quer que passe de novo. Então você evita aquele local e às vezes evita até a comunicação com a pessoa que te causou essa mágoa. Ou seja, c'est la vie. Bem-vindos à Terra. Luz forte. Uma luz muito forte também pode produzir estresse, porque vai cansar os seus olhos, né? Isso vai irritar você fisicamente. É um tipo de estresse também. Níveis altos de som. É muito comum algumas pessoas gostarem de música alta. Eu amo ouvir música alta. Detalhe, nos meus ouvidos. Eu coloco os fones e ó, fica lá em cima. Porque eu gosto. Agora você colocar um som bem alto e incomodar os vizinhos, isso aí já é desamoroso, né? Falta de ética. Mas infelizmente algumas pessoas fazem isso. Não só liga o som, acha pouco o som de casa, pega o carro e abre e coloca um som lá enorme para que toda a vizinhança saiba que ele tem um carro e que tem um som ligado. Então isso também causa estresse. Não só músicas altas, mas também buzinas. Pode acontecer de você tem situações que às vezes, por exemplo, tem vendedores ambulantes que de rua em rua, muitos deles usam carros e fazem alguns barulhos que são constantes, eles passam todos os dias dizendo a mesma coisa, fazendo o mesmo barulho. Então muitas vezes isso pode incomodar você, porque ele está passando no horário que você está dormindo, no horário que você está estudando, então aquilo vai te incomodar. Guerras. Nós sabemos que o mundo está em guerra. Doenças crônicas. Você sofre de bipolarismo? Você tem estresse. Por quê? Porque é uma doença emocional. Quem é que gosta de estar com a mudança de humor constantemente? Ninguém vai gostar. Se você tiver pânico, quem é que vai gostar de volta e meia estar tendo que tomar remédio? Muitas vezes precisando até evitar de sair, porque tem medo de ficar sozinha. Porque as crises do pânico são crises um pouco desagradáveis, né? A pessoa fica com falta de ar, às vezes dá ânsia de desmaio. Se ela não tiver uma pessoa do lado, fica difícil. Então, pessoas que têm problemas, algum transtorno emocional lá, certamente é uma pessoa apta a ter estresse. Amnésia. A pessoa que tem amnésia tem estresse. Por quê? Quem é que gosta de não conseguir lembrar de algo? Quem sofre de amnésia certamente vai ficar irritado. É um tipo de estressor interno, né? Você não consegue lembrar, então você fica irritado por não conseguir lembrar. Você quer falar para a pessoa, você quer olhar para as pessoas e dizer que reconhece, e você não consegue. Logo você desenvolve o estresse. Ou seja, você vai desenvolver uma luta para conseguir vencer esse obstáculo. Esse seria o pulo do gato para o estresse. É a nossa luta contra um transtorno, algo que venha nos incomodar de forma externa, de fora para dentro ou de dentro para fora. Então é aquele impacto que a gente tem de ter que estar lutando
para aquilo não nos afetar. E é aí onde damos o pulo do estresse. Responsabilidades exageradas que não são divididas com outras pessoas. Muitas vezes a pessoa pode morar com os pais e simplesmente, digamos, os pais têm 5 filhos, 4 casaram, 1 ficou solteiro, e toda a responsabilidade agora é só de uma pessoa. Então tem que cuidar dos pais, levar para o hospital, manter a vida na casa. Isso também pode ocasionar um estresse, porque são muitas responsabilidades, isso tanto para homens como para mulheres. Existe também contas para serem pagas se não tiver dinheiro para pagar. O estresse vai lá para a estratosfera, ou é estratosfera. No trabalho, além do assédio moral, pode ocorrer também uma certa intimidação, tanto no trabalho como na escola. A escola seria o bullying. Bullying? Sim, o bullying é também um estressor. A pessoa pode ir para a escola e sofrer bullying, agressão verbal. Nós temos no nosso canal um vídeo falando sobre bullying. Caso você não tenha assistido, seja novo e esteja assistindo no nosso canal pela primeira vez, acessa a nossa playlist que estamos editando aos pouquinhos, que você vai encontrar. Também existe o tráfego lento, ou seja, você tem que dirigir, tem que ir para o seu trabalho. E, infelizmente, você tem que ficar... Você sabe que quando você sair para trabalhar, você vai passar 1 hora. Então, tem pessoas que madrugam, às vezes, para poder chegar cedo no trabalho. Mas, em compensação, fica 1 hora no tráfego e 2 ou 3 horas para poder voltar, que seria o horário de pico, que, como nós conhecemos, é também um estressor. Vários carros parados, você querendo ir para casa, só que tem que ter paciência. E nesses momentos existem algumas discussões, brigas, é bem complicado. É também um estressor externo. Vamos ver. Engarrafamento, né? Como já falamos. Prazos pequenos para projetos, isso no que diz respeito a trabalho, né? E no relacionamento, conflito e decepção, tanto no casamento, na família, entre amigos, entre vizinhos. Se você tiver esse tipo de conflito, você pode sim estar passando por estressores externos e uma luta para ter que conviver com aquilo, para lidar com aquilo que vai te levar ao estresse. Estilo de vida, nós falamos no outro vídeo, mas eu faço questão de falar agora para vocês. O fumo, o alcoolismo, o uso de drogas como cocaína, a exposição, no caso a insônia, são coisas também que podem levar a pessoa a ter estresse. Existe algo a respeito do estresse que eu achei bem interessante na minha pesquisa. Fala sobre que o modelo do estresse da vulnerabilidade. O que seria isso? É simplesmente a pessoa que se a pessoa está exposta a vários tipos de estressores externos ou internos, ela se torna uma pessoa que tem a facilidade de desenvolver o estresse, porque ela é vulnerável. Conforme o médico comentou, em 1976, existem esses 2 tipos de estresse, né? O eustresse. Então, o eustresse é aquele que o indivíduo, no início, ele consegue lidar com as situações que o estressam, que o deixam frustrado, que o tiram do sério. Mas existe o destresse, que é aquele que é o esgotamento total. Nesse caso aqui, são pessoas vulneráveis, pessoas muito expostas
a muitos estressores. Então, certamente, ela tem a capacidade de desenvolver um estresse muito rapidamente. Deixa eu ver minha... Deixa eu ver aqui. Outra coisa, meus amores, o estresse, ele também pode ocorrer se a pessoa tiver uma doença mental, conforme eu já mencionei, uma doença física, a pessoa não pode andar, a pessoa não tem um braço, não tem os 2 braços, não tem as pernas, não tem uma orelha, tem uma deformação no rosto, alguma coisa crônica nela, que ela nasceu sem ou sofreu num acidente. Isso vai provocar um certo estresse nela, porque ela não vai se sentir igual à sociedade. E, infelizmente, nos dias de hoje, nós temos que conviver com vários tipos de preconceito, não só o preconceito racial, como alguns pensam, mas existe preconceito de tudo quanto é coisa, amores. Que é muito... Acho que tem mais cores do que o próprio arco-íris. Cores cinzas. Ok. Também o estresse, ele está interligado a uma predisposição genética. Como assim? Se na tua família tem pessoas que têm um quadro de estresse, que já foram diagnostificadas como sendo pessoas que têm estresse, que têm uma doença e, consequentemente, aquilo levou ao estresse, é provável que, dependendo da sua genética, se ela for uma genética vulnerável, você pode, sim, desenvolver o estresse geneticamente. Ou simplesmente você pode desenvolver o estresse conforme nós estamos conversando aqui. Quando ocorre uma mudança geográfica, quando você tem que se mudar de um lugar para outro, e leva aquele baque, né, de mudanças, de situações e conflitos que você vai ter que se adaptar àquilo. Ou quando a mudança é uma mudança no estilo de vida da pessoa, onde geralmente a maioria dos estressores são mais internos, porque foi uma mudança na nossa vida, então é algo que a gente tem que aprender a se adaptar a uma nova realidade. Agora eu estou assim, digamos, eu morava com meus pais, só que meus pais morreram, agora eu estou morando sozinha. Então, como é que vai ser a minha vida agora? Eu vou ter que trabalhar. Mas eu não encontro trabalho. Então, eu encontrei um trabalho, o trabalho não paga bem, tem que pagar as contas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Coisas que antes você tinha mais facilidade, porque você tinha ali a proteção do seu pai, da sua mãe, mas hoje não. Hoje você tem que se virar, você tem que ir pra luta. Ou como tem uma expressão que o poderoso chefão fala no filme, tem que ir pra arena. Ou seja, tem que lutar para sobreviver. E existem vários tipos de mudança que nós passamos, né? E isso leva, sim, a estressores internos. Deixa-me ver aqui. Estamos falando até o momento dos tipos de estressores, né, que ocorrem nas pessoas. Interessante que, no que diz respeito a essa questão do estresse, do exemplo do estresse da vulnerabilidade, quando a pessoa ela tem a facilidade por estar exposta ao estresse, a estressores, a situações que a estressam, ela facilmente se torna uma pessoa com estresse. Existe como é que se diz? Uma forma dessa pessoa aprender a como evitar que, embora ela seja bem vulnerável, mas ela pode aprender, conforme nós vamos ver no próximo vídeo, que seria
quais os sintomas físicos do estresse, né? Nós vimos aqui como é o estresse, algumas situações externas e internas, mas existem também sintomas internos, né, que aparecem no nosso corpo. E os tratamentos e até mesmo qual é a estatística a respeito do estresse no mundo, eu achei muito interessante, mas nosso tempo já passou. Por quê? Porque Tati meio que fala demais. Eu sei que eu falo. Sorry. Ok. Então, para as pessoas que sofrem dessa vulnerabilidade, existe uma frasezinha na pesquisa que eu fiz que é: a relação entre vulnerabilidade e estresse é medida pela resiliência. A capacidade do indivíduo de resistir ao estresse. Mesmo que você aparente ser uma pessoa que seja vulnerável ao estresse, esteja passando por estresses externos e estresse interno, uma mudança muito forte, tudo ao mesmo tempo em cima de você, e você está vulnerável porque você pode estar sozinha, seus pais podem ter falecido, você está sozinha. Você pode estar divorciada ou divorciado. Você pode estar desempregada ou desempregado. Você pode estar doente e algumas pessoas da sua família não entendem. Você pode estar sobrecarregado com responsabilidades familiares que podem ser divididas entre os outros membros, mas eles não querem saber. Essas pessoas, elas são como que vulneráveis, porque elas estão sozinhas, literalmente ali, ó. E é como se fosse duas nuvens escuras chovendo em cima delas. Mas é aí onde entra a resiliência, que eu acho super interessante. É a nossa capacidade de, embora aparentemente estarmos sozinhos, nós nunca estamos sozinhos totalmente, porque nós não evoluímos, nós fomos criados. Então nós temos um Criador. Então nós temos pelo menos do nosso lado Deus. Então, certamente, se nos apegarmos a Ele e pedirmos sua ajuda, sua orientação, nós vamos conseguir ter essa resiliência, ou seja, a capacidade de, embora sozinhos, lutar, resistir contra os estressores externos e os estressores internos. E ter a capacidade abençoada de não desenvolver o estresse. É fácil? Não, não é fácil, mas é possível. Então, meus amores, nós vimos aqui mais detalhadamente a respeito do estresse e dos estressores. Nós vimos os tipos de estressores, né? Tem o estressor traumático, tem o estressor cotidiano, tem os estressores crônicos, né? Vimos também que tais estressores podem ser internos ou externos. E no nosso terceiro vídeo, nós vamos concluir, se Deus quiser, vendo como é que o homem e a mulher se comportam diante do estresse. Vamos ver quais são os sintomas físicos que o estresse pode causar nas pessoas, os tratamentos e vamos terminar o nosso vídeo, mas vai ter que ser o terceiro, porque infelizmente o tempo já está esgotado. Mas, amores, foi um prazer estar com vocês novamente. Espero que esse vídeo tenha sido informativo e esclarecedor para vocês, tá bom? Se vocês realmente tiverem gostado, cliquem em gostei para nós. Se quiserem acompanhar no decorrer da semana os próximos vídeos que virão, por favor, se inscrevam. E compartilhem, caso você conheça alguém que precise dessa informação. Foi um prazer. Desejo a vocês uma boa noite e uma boa semana. A gente se vê sexta-feira com uma make, ó, great para vocês. Um beijo da Tati Make. Bye, bye.